Declaro aberta a sessão ordinária número 3, aos 15 dias do mês de julho de 2026. Agradeço, companheiros vereadores, pela presença de hoje na sala de sessões, a vereadora Ana, o vereador Evelino, a vereadora Sônia, o vereador Admir, o vereador Edson, o vereador Nedir, o vereador Luciano e o vereador Ayrton. Agradeço também aos nossos servidores, o Antônio Mateus, a Ilusa Dalmagro, nosso procurador Eduardo. Agradecer a presença do secretário Alexandro, o nosso munícipe Maico e o Matias. Agradeço também as pessoas que nos dão a honra de assistir através dos canais Facebook e YouTube. Pedimos a Deus para que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 27 de 2026. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, segunda sessão ordinária de junho de 2026. Aos 9 dias do mês de junho de 2026, atendendo a prévia convocação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores Admir Tressoldi, Ayrton Atuati, Anne Cristine Brancini, Edson Pedersetti, Luciano Vicente, Nedir Pedrucci, Revelino Belebone e Sônia Zatera Prigoli, na sala de sessões da Câmara Municipal de Colher Alta, às 18 horas, sob a presidência do vereador Idalir Sérgio Biocchi. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores, servidores e os munícipes presentes na sessão. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Edson Pedersetti, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussão, submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da Casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Edson Pedersetti, para fazer a leitura da matéria constante do expediente do dia. Ofício número 79 de 2026 do prefeito municipal. Ofício circular do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, lidos em plenário para conhecimento de todos. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei complementar número 12/2006, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei complementar número 13/2026, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 15/2026, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 16/2026, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 17, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Justificativo do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 18, distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Concluída a matéria do expediente do dia, passou o primeiro secretário da mesa a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Primeira votação da emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar número 10, aprovada por unanimidade. Primeira votação da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 10, aprovada por unanimidade. Primeira votação da emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei complementar número 10, aprovada por unanimidade. Primeira votação dos pareceres do projeto de lei complementar número 10, aprovados por unanimidade. Concluída a matéria da ordem do dia, o presidente da Casa passou a palavra ao vereador inscrito Luciano Vicente. Finalizando o pronunciamento, o presidente da Casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores e a senhora vereadora para a terceira sessão ordinária do mês de julho de 2026, quinta-feira, dia 15/7 de 2026, às 18 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Colher Alta. A ata após-lida e aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Idalir Sérgio Biocchi, vice-presidente Admir Tressoldi, primeiro secretário Edson Pedersetti, segundo secretário Nedir Pedrucci. Está em discussão a ata da sessão anterior. Só o secretário faz essa correção depois. Não havendo uma discussão, está em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário para que faça
a leitura da matéria constante do expediente do dia. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Encaminho anexo ao projeto de lei complementar que visa estruturar e modernizar o aparato fazendário do município de Cordilheira Alta. O mencionado projeto possui como núcleo de sua proposta a criação da carreira de Auditoria Fiscal da Receita Municipal, a qual passará a ser integrada pelo cargo de provimento efetivo do Auditor Fiscal de Tributos, em estrito alinhamento com as disposições estabelecidas na Lei Complementar Municipal número 124 de 2016. No tocante à reestruturação de cargos, o artigo 2º da proposição sob análise estabelece que um cargo de fiscal de tributos previsto na Lei Complementar Municipal número 93/2013, atualmente provido, restará inteiramente transformado no cargo de Auditor Fiscal de Tributos. Paralelamente, o projeto de lei promove a alteração pontual na tabela 1 do anexo único da Lei Complementar Municipal número 124, com o objetivo específico de incluir mais uma vaga para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos, passando o quadro de pessoal a prever o total de 2 vagas para a referida carreira fazendária. No que tange aos aspectos do enquadramento funcional e garantias financeiras dos servidores afetados pela medida, o artigo 13 e o seu parágrafo único trazem diretrizes imperativas para salvaguarda de prerrogativas subjetivas. Conforme previsto no dispositivo legal de Cordilheira Alta, o processo de transposição de cargos proverá de forma integral todos os direitos adquiridos pelo servidor, atingindo e determinando adicionalmente que o tempo de efetivo exercício cumprido no cargo de origem seja computado em sua totalidade para o posicionamento da respectiva classe do cargo do Auditor Fiscal de Tributos. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 16 de junho, Wilson Luiz da Silva, Prefeito Municipal. O projeto de lei complementar número 11/2026 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, cumprimentando Vossa Excelências e amparado na Lei Orgânica Municipal, apresento o projeto de resolução número 7, 14 de junho de 2026, que tem como objetivo fixar o calendário das sessões ordinárias do segundo semestre de 2026, do Poder Legislativo de Cordilheira Alta, tendo em vista a determinação do regimento interno da Câmara de Vereadores, que no artigo 147 determina que as sessões ordinárias obedecerão à prefixação em calendário semestral, em vista e aprovação pelo plenário do calendário das sessões para o segundo semestre de 2026. Assim, apresento o projeto de resolução fixando o calendário das sessões ordinárias para o segundo semestre de 2026 do Poder Legislativo de Cordilheira Alta. Por isso, contanto com a costumeira e prestigiosa atenção dos nobres colegas, rogo pela aprovação do projeto de resolução, reiterando o protesto de estima e consideração. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 14 de junho de 2026, e Dalir Sérgio Biocchi, presidente da Câmara. Eu coloco em votação a dispensa para as comissões. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Coloco em discussão o projeto de resolução. Não havendo discussão, está em única votação o projeto de resolução número 7, de 14 de julho de 2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. E está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da resolução. Resolução número 70, de 15 de julho de 2026. O presidente da Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em observância ao parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e artigo 147 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, após a aprovação pelo plenário, resolve. Artigo 1. Fica homologado o calendário de sessão ordinária do segundo semestre do ano de 2026. Artigo 2. É parte integrante desta resolução, anexo 1, calendário das sessões do segundo semestre de 2026. Artigo 3. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4. Revogam-se as disposições em contrário. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 15 de junho de 2026. E Dalir Sérgio Biocchi, presidente da Câmara. Calendário das sessões ordinárias do segundo semestre de 2026. Mês de agosto. 3/8, segunda-feira. 6/8, quinta-feira. 13/8, quinta-feira. 24/8, segunda-feira. 27/8, quinta-feira. Setembro. 3/9, quinta-feira. 10/9, quinta-feira. 21/9, segunda-feira.
24/9, quinta-feira, 28/9, segunda-feira. Outubro, 1/10, quinta-feira, 8/10, quinta-feira, 15/10, quinta-feira, 21/10, quarta-feira, 30/10, sexta-feira. Novembro, 5/11, quinta-feira, 12/11, quinta-feira, 16/11, segunda-feira, 19/11, quinta-feira, 30/11, segunda-feira. Dezembro, 3/12, quinta-feira, 10/12, quinta-feira, 15/12, terça-feira. O horário das sessões é às 18 horas. Idalir Sérgio Biolchi, presidente da Câmara de Vereadores. Eu coloco em única votação a redação final da resolução. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Justificativa. A presente resolução tem por objetivo atualizar os valores de indenização pela atualização de veículos particulares por quilômetro rodado. A medida visa estabelecer o real valor e o equilíbrio econômico-financeiro inerente ao contexto em questão, cobrindo os custos reais da operação vincular acumulados no período de março de 2005 a junho do corrente ano. O valor atualmente praticado R$ 1,40 por quilômetro percorrido encontra-se defasado diante do cenário macroeconômico internacional e nacional. Em conformidade com os dados extraídos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Conselho Nacional de Política Fazendária, da Agência Nacional de Transporte Terrestre e de outras fontes exigidas. Outro sim, insta a salientar a pressão inflacionária que atingiu a cadeia automotiva no período em questão, já que a composição do custo do quilômetro rodado não se restringe apenas ao combustível, mas engloba também manutenção preventiva, desgaste de componentes, custos lógicos internacionais e nacionais, além de impactos fiscais e tributários. Ainda compõe o custo do quilômetro rodado as despesas com estacionamento veicular, quando de deslocamento para eventos, perfazendo em média uma diária de R$ 40 a R$ 60, valores que não podem ser ignorados na presente composição. No período de análise, verificou-se impacto direto do reajuste das alíquotas fiscais do ICMS, adotado em janeiro de 2026, além das oscilações do mercado de óleo bruto, sendo que, por exemplo, o diesel C10 acumulou alta de 5,2% na bomba. Tendência de alta de preço também verificada no caso da gasolina. Ademais, a cadeia produtiva de pneus e outros componentes mecânicos também sofreu forte pressão cambial e alta dos custos logísticos internacionais. Esses últimos, pressionados pelo contexto da guerra do Oriente Médio, a alta do frete marítimo internacional e a escassez intermediante de semicondutores e outros insumos geraram um repasse inflacionário em toda a cadeia produtiva. Além disso, o próprio frete nacional rodoviário exerceu pressão sobre o transporte de mercadorias, autopeças, lubrificantes, fluidos e também do próprio combustível. Todos os fatores acima expostos trouxeram forte pressão inflacionária ao preço dos combustíveis praticados no Brasil, de modo que se faz necessária a atualização dos valores praticados a título de indenização pela atualização de veículos particulares erigida pela resolução número 54, de 13 de março de 2025. Exposta a razões determinantes da iniciativa, afirmamos com elevada estima e distinta consideração. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 14 de julho de 2006, Idalir Sérgio Biolchi, presidente da Câmara, Edson Pedersete, primeiro secretário. Eu coloco em votação a dispensa para as comissões. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Coloco em discussão o projeto de resolução. Eu estou fazendo essa resolução, vereadores, por um motivo. O ano passado, quando nós fizemos eu fiz essa resolução para pagar as viagens para os congressos, que é onde que nós usamos nossos carros particulares, o preço do diesel e a gasolina era um valor. E ele aumentou 30%, 40%. Agora, nesse último momento, até ele deu uma recuada. Então, fica inviável nós ir com nossos carros particulares a R$ 1,40 o quilômetro, pagando estacionamento. Vocês sabem disso. Então, fez essa resolução em cima de todos os custos que é ir com os carros particulares, principalmente para Florianópolis. Vai ter um aumento de 42 centavos, onde que eu coloquei na resolução, e é muito mais barato dessa forma que nós encontramos de que nós ir de avião
ou nós locar uma van, um veículo, para levar os colegas vereadores, os senhores, para nos congressos. Tá? Esse é um meio que foi encontrado, mas é obrigatório nós fazer um reajuste, porque senão ele fica inviável se deslocar até lá com os carros dos senhores, fica inviável ao valor que estava 1,40 o quilômetro, pagando diárias de garagens. É por isso que eu fiz esse reajuste de 40 centavos, 42 centavos. Havendo mais discussão, está em única votação o projeto de resolução número 8, de 14 de julho de 2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da resolução. Resolução número 71, de 15 de julho de 2006. Altera a resolução número 54, de 13 de março de 2005, que regulamenta o ressarcimento de despesas com transporte em veículo particular previsto na lei número 909, de 10 de junho de 2010, no âmbito da Câmara Municipal de Cordilheira Alta. A Câmara Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, nos suas atribuições legais, resolve. Artigo 1. O artigo 11 da resolução número 54, de 13 de março de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. O valor da indenização pela atualização de veículo particular é de R$ 1,82 por quilômetro percorrido. Artigo 2. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Cordilheira Alta, Santa Catarina, 15 de junho de 2026. Idalir Sérgio Bioc, presidente da Câmara. Edson Pedersetti, primeiro secretário. Então, só para mim encerrar, que eu acabei esquecendo. Então, nessa nova tabela de reajuste, no próximo congresso que nós fomos para Florianópolis, nós vamos em 6 vereadores, eu acho que deram o nome, vai ser com 2 carros. Então, nós vamos gastar 3.600, que estava 3.600 e pouco, para ir com 2 carros para Florianópolis. Aonde que se nós fosse licitar uma van, ninguém vai menos que 5.500 ou 6.000, se torna mais barato. E sem falar se for passagem de avião, que está 1.000, 1.200 cada pessoa, que vai dar 9, 10 mil. Então, eu acho muito justo isso. Eu coloco em única votação a final da resolução. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Não havendo mais matéria para expediente do dia, eu peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Justificativa ao projeto de lei número 19/2006. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal. Submeto a elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 600 mil. A presente suplementação visa atender às demandas estratégicas de custeio dos serviços da Secretaria de Infraestrutura do município. Fonte de recursos e remanejamento. O suporte financeiro para esta abertura de crédito provém do superávit financeiro do exercício anterior que estava alocado em outra dotação orçamentária, que ora remanejamos para o custeio. Esta disponibilidade de caixa é fruto de uma gestão eficiente no exercício anterior, gerando economia aos cofres públicos. Certo da compreensão quanto à relevância desta matéria para o desenvolvimento de Cordilheira Alta, submeto o projeto à apreciação desse plenário, requerendo seja processado sob o regime de urgência, na forma do regimento interno desta Casa de Leis. Respeitosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 29 de junho de 2006, Wilson Luiz da Silva, prefeito municipal. Está em discussão. Calma, tenha calma. Não precisa se estressar. Nós vamos achar aqui, tá? É que ele não botou. Escuta o pai. Escuta o pai. Escuta o pai.
Não. Já foi os pareceres. Sim. Então, vê os pareceres. Pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Avocado para relatar o processo número 35/2026, originário do Executivo, solicitando a análise e aprovação do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a abertura do decreto adicional suplementar e da outras providências. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Só um pouquinho, secretário. O decreto adicional suplementar, não? É o mesmo? Suplementação? Não tá certo. Pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Avocado para relatar o processo número 35/2026, originário do Poder Executivo, solicitando a análise e aprovação do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a abertura do decreto adicional suplementar da outras providências. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é o nosso parecer, está ao melhor juízo. Sala de Sessões, 9 de junho de 2026. Edson Pedersetti, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Revelino Beleboni, relator. Está em discussão os pareceres com as emendas. Vem aqui, então. Vem aqui, me acha aqui, então. Estou seguindo o protocolo, né? Então ele está onde? Ele está aqui, então. Não? Próximo. Não, esse já foi. Esse já foi. E esse já foi. Ah, tá. Tá. Então, esse projeto aí é o 19, né? 19. Então, mas ele não está com o projeto de emergência aqui. Já foi na sessão passada, a primeira votação. Tá. Está em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os pareceres e o projeto de lei número 19/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Justificativa do projeto de lei complementar número 10/2006. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentos cordialmente, sendo presente expediente na forma de mental secretativa para submeter o presente projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Excelência. O projeto dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Defesa Civil, da Coordenadoria Municipal da Proteção da Defesa Civil, do Grupo Integrado de Ações Coordenadas da Defesa Civil, do Conselho Municipal da Defesa Civil e do Fundo Municipal de Defesa Civil.
A criação conjunta desses órgãos e sistemas é fundamental para garantir que o município tenha autonomia, estrutura e recursos para atuar na gestão de riscos e desastres. Eles formam uma estrutura completa para cobrir os 5 fases essenciais da defesa civil: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Este é o papel principal de cada órgão. SIMPEDETEC, Sistema Municipal de Defesa Civil, é a rede integrada de atuação que une o poder público, entidades privadas e sociedade civil. Ele serve para organizar e padronizar o funcionamento da defesa civil no município, permitindo cooperação direta com os sistemas estaduais e federal. COMPEDEC, Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil, é o órgão executivo responsável pela prática diária. Ele planeja, articula e coordena as operações, além de mobilizar equipes para identificar áreas de risco e prestar socorro imediato à população quando ocorrem emergências. Grupo Integrado de Ações Coordenadas. Tem a função de reunir representantes de diferentes secretarias municipais, forças de segurança e concessionárias de serviços para tomar decisões rápidas e conjuntas durante e logo após o desastre. Conselho Municipal de Defesa Civil. É o órgão consultivo de controle social, formado por representantes do governo e da sociedade. Ele garante a participação popular para discutir e fiscalizar as políticas públicas de prevenção e atendimento. Fundo Municipal de Defesa Civil. É o mecanismo financeiro que garante recursos próprios, como verbos municipais e repasses de outras esferas, para ações de defesa civil. Ele permite a compra ágil de equipamentos, materiais de socorro e a reconstrução de áreas afetadas sem depender da burocracia e da outros passos. Ressalta-se que a aprovação dessa matéria não implicará em aumento de despesas, uma vez que o município se valerá da estrutura profissional e física já existente. Diante da justificativa, encaminhou o projeto de lei para análise dos 9 vereadores, solicitando sua aprovação. Cordilheira Santa Catarina, 8 de junho de 2026, Wilson Luiz da Silva, prefeito municipal. Pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Ação Final. Avocado para relatar o processo número 33/2026, originário do Poder Executivo, solicitando a análise e aprovação do projeto de lei complementar número 10/2026, que cria o Sistema Municipal de Defesa Civil, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Grupo Integrado de Ações Coordenadas de Defesa Civil, o Conselho Municipal de Defesa Civil e o Fundo Municipal de Defesa Civil, no âmbito do município de Cordilheira Alta e da outras providências. Após análise, verificamos que o mesmo necessita de ajustes conforme emenda supressiva número 1 e emenda substitutiva número 1 e 2. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria e esse é o nosso parecer. Sala de Sessões, 2 de julho de 2006, Edson Pedersetti, relator. Emenda supressiva. Suprima-se parágrafo 1º do artigo 19 do projeto de lei complementar número 10/2006. Justificativa. O parágrafo 1º pode ser considerada inconstitucional, uma vez que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ilimitado, sem indicação da fonte de custeio e através de inserção em legislação estranha e temática, conforme apontamentos mencionados no parecer jurídico número 2 de 2006. Portanto, a presente emenda visa apenas suprimir o parágrafo considerado inconstitucional para seguir com as demais fases do processo legislativo. Expostas as razões disseminantes da iniciativa, firmamos-nos com elevada estima e distinta consideração. Cordilheira Santa Catarina, 2 de julho de 2006, Edson Pedersetti, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda substitutiva número 1. O caput do artigo 20 do projeto de lei complementar número 10/2006 passa a vigorar com a seguinte redação. A estrutura orçamentária do Fundo Municipal de Defesa Civil integrará o orçamento geral do município, em item próprio, constituindo-se em unidade orçamentária desde. Justificativa. A presente emenda visa adequar a redação do caput do artigo 20 do projeto de lei, corrigindo o erro material, pois o projeto de lei menciona que a estrutura orçamentária do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil integrará o orçamento geral do município, em item próprio, constituindo-se em unidade orçamentária desde, porém, nos parágrafos deste mesmo artigo e nos demais artigos mencionados. Fundo Municipal de Defesa Civil. Portanto, a presente emenda visa a adequação das siglas e da nomenclatura para assegurar a técnica legislativa garantindo segurança jurídica. Exposta as razões discriminantes da iniciativa, firmamos com elevada estima e distinta consideração. Cordilheira Santa Catarina, 2 de junho de 2006, Edson Pedersetti, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda substitutiva número 2. O 27 da versão consolidada do projeto de lei complementar número 10/2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Justificativa. A presente emenda visa adequar a redação legislativa no artigo 27 do projeto de lei, pois o mesmo não menciona a expressão artigo.
Expostas as razões eliminantes da iniciativa, afirmamos com elevada estima de tinta e consideração. Cor Geral Santa Catarina, 2 de junho de 2006. Edson Pedersetti, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Edson Pedersetti, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Revelino Beleboni, relator. Está em discussão os pareceres e as emendas e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação a emenda supressiva número 1 e o projeto de lei complementar número 10/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Está em segunda votação a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 10/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Está em segunda votação a emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei complementar número 10/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei complementar número 10/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Eu peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da redação final da lei. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui que nos assistem, nossos funcionários da casa também. Eu peço que o presidente coloque em votação a não leitura da redação final da lei do projeto 10, por ele ser extenso e de conhecimento de todos. Eu acato seu pedido, vereadora. Coloco em única votação a não leitura da redação final da lei. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por todos a não leitura da redação final da lei. Agora eu coloco em única votação a redação final da lei. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos a redação final da lei. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos. Em 10 minutos a gente retorna com a sessão. Retornando aos trabalhos, peço ao primeiro secretário que dê continuidade e a leitura da matéria constante da ordem do dia. Justificativa ao projeto de lei número 19/2006. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal. Submeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil. A presente orientação visa atender às demandas estratégicas de custeio dos serviços da Secretaria de Infraestrutura do município. Fonte de recursos e remanejamento. O suporte financeiro para esta abertura de crédito provém do superávit financeiro do exercício anterior que está alocado em outra dotação orçamentária, que ora remanejamos para o custeio. Esta disponibilidade de caixa é fruto de uma gestão eficiente no exercício anterior, gerando economia aos cofres públicos. Certo da compreensão quanto à relevância da matéria para o desenvolvimento do Código Geral, submeto o projeto à apreciação deste plenário, requerendo seja aprovado sob regime de urgência, na forma do regimento interno dessa Casa de Leis. Respeitosamente, Código Geral Santa Catarina, 29 de junho de 2026, Wilson Luiz da Silva, prefeito municipal. Pareceres, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Avocado para relatar o processo no 35/2026, original do Executivo, solicitando a análise e aprovação do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria, esse é nosso parecer. Salvo o melhor juízo, sala de sessões, 9 de julho de 2026, Edson Pedersetti, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Revelino Beleboni, relator. Está em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em segunda votação os pareceres e o projeto de lei número 19/2026. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação final da lei.
Lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. O prefeito municipal de Cordilheira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Artigo 1. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$600 mil destinados a suplementar a seguinte dotação orçamentária. Artigo 2. Para a abertura do crédito adicional destacado no artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cordilheira, Santa Catarina, 15 de junho de 2006. Wilson Luiz da Silva, prefeito municipal. Coloco em única votação a redação final da lei. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado por todos. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, convido os vereadores inscritos para fazer uso da palavra e, pela ordem, o vereador Edson. Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso presidente Nico, os colegas vereadores, vereadora Sônia, vereadora Anne, o nosso procurador, doutor Eduardo, o nosso secretário de Infra, Alexandre Aires, e os munícipes, Clédia, o Maicon e o Matias. E os servidores da casa, a Ilusa e o Antônio, e quem nos assiste nas redes sociais. Eu queria aqui só comentar um pouquinho sobre as últimas festividades que ocorreram no município, né? Que foram as festas juninas, né? Que muitos de nós acabaram participando, acabaram fazendo suas doações para que os colégios adquirissem o material para a pesca, o material para se fazer as comidas típicas da ocasião, né? E estiveram presentes acompanhando as festividades, que foi muito bonita, né? A primeira festa foi aqui, então, no Ginásio de Esportes de Cordilheira Alta, né? Que foi a mediação que promoveu, né? Muito bonito, estava bem decorado, pais e professores participando, acompanhando seus filhos, né, nas apresentações, foi bem bonito. Também teve na linha Bento, né, escola lá municipal Seu Magione, onde a gente também estava presente, né, a professora Ana provavelmente estava acompanhando e ajudou na organização, com certeza, né. Também estava muito bonito as apresentações das crianças. Até no dia lá serviram polenta e queijo frito, né? Nós estava lá presente, estava super, super bom as comidas típicas lá também, né? Foi uma festa também muito importante e bem organizada. No último sábado, então, teve em Fernando Machado, a gente estava presente também, os vereadores estavam presentes também na ocasião. Também foi um sucesso, muito bem organizado, muito bem elaborado, a criançada fazendo suas apresentações de dança, né? Os professores também dedicados a ensinar passo a passo, né? Que quando se trata de pequeninos não é fácil, né? Mas foi super bonito também. Então eu quero deixar aqui um agradecimento geral a todos os vereadores que fizeram a colaboração, né? De uma forma ou outra contribuíram com alguma doação para que se fizesse, se ajudasse nessas festividades. Agradecer também aos professores, aos diretores por ter feito um belo trabalho em cada escola, né? E também o secretário Marcelo, né, que vem fazendo um bom trabalho em frente à pasta, né? E não esquecendo também que no sábado anterior teve também as festividades no Colégio Estadual aqui em Cordilheira Alta. Então, deixar um agradecimento geral a todos e com certeza, ano a ano, cada vez fica mais bonito e bem mais organizado. Será isso, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Edson. Eu convido agora a Sônia a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Nico, os demais vereadores, a vereadora Anne e os munícipes Matias, a Cláudia, isso? Clédia, nada a ver, né? O procurador, doutor Eduardo, e também
o Maicon. Os demais colegas aqui que trabalham nessa casa. Então, falando em educação, eu quero falar um pouquinho sobre o programa ProEduca, Educar, um auxílio para os estudantes do município de Cordilheira Alta de ensino fundamental e o ensino superior, né? Que foi, então, aprovado aquele valor de R$150 para que eles possam ter como um auxílio na alimentação, vale transporte, enfim, no que for necessário em livros didáticos, algumas coisas que vão ajudar eles no dia a dia. Esse programa deu seu início quando, em exercício de seu mandato como secretária da Sandra Zardo. Deu-se continuidade com o vice-prefeito, que assumiu a secretaria na época, e com o apoio do prefeito Wilson. E hoje está sendo publicado o edital, né, para que eles possam fazer as suas inscrições. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial à administração municipal por ter tornado isso possível, né, continuidade com esse projeto. E os agradecimentos também ao secretário da Educação, Marcelo Graciani, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo aí. E que os jovens aproveitem essa oportunidade, né, que eles possam fazer suas faculdades, que possam permanecer no município, enfim, e que possam ficar aqui trabalhando também. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora. Eu quero parabenizar a administração e a Secretaria da Saúde, que essa semana foi premiada, ganhou uma premiação do Estado por boas práticas da livre demanda. Ela foi premiada em Porto Alegre, através da UNO Chapecó, que é parceira da administração. Então, foi premiada em Porto Alegre, ganhou o prêmio das boas práticas na saúde em Santa Catarina. Quero deixar aqui os parabéns para a nossa secretária Júlia e o nosso prefeito municipal por esse feito, por essa premiação de boas práticas pela livre demanda. Eu quero agradecer aos companheiros vereadores hoje pela presença na sala de sessões e quero desejar um ótimo recesso aos companheiros de 15 dias, que aproveitem bem esses 15 dias de recesso. Quero agradecer a presença dos servidores e do secretário Alexandre e o nosso munícipe Maico, o doutor procurador Eduardo e a nossa munícipe Clédia também, o Matias, retornando a essa casa, né, Matias? Fazia tempo, né? E as pessoas que deram a honra de assistir através dos canais Facebook e YouTube. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer o uso da palavra, convido os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, que temos duas agora, né? Para a primeira sessão ordinária do mês de agosto de 2026. Segunda-feira, dia 3/8 de 2026, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.